Olá, pessoal! Dando continuidade às gravações sobre STPA, eu gostaria de discutir com vocês o primeiro passo da técnica STPA, que é definir o objetivo da análise. Dessa forma, eu dividi essa gravação em 5 partes. Inicialmente, eu vou dar uma visão geral do passo 1, que é o passo que define o objetivo da análise. E nós vamos ver que esse passo 1 ele pode ser subdividido em 4 partes, que são identificação das perdas inaceitáveis, identificação dos hazards em nível de sistema, definição das restrições em nível de sistema e uma parte opcional que se refere ao refinamento dos hazards em nível de sistema. Vamos começar então com o passo 1, que é definir o objetivo da análise. Mas antes de detalharmos o passo 1, lembrando que a técnica STPA prescreve 4 passos, que são definir o objetivo da análise, modelar a estrutura de controle, identificar as ações de controle inseguras e identificar os cenários de perdas. Mais especificamente no passo 1, nós definimos o objetivo da análise. Para isso, analistas de safety identificam perdas, hazards em nível de sistema e também definem o sistema e o seu limite, separando o que está sob controle de um projetista e o que está fora do sistema que pertence ao ambiente. O passo 1, que prescreve a definição do objetivo da análise, pode ser subdividido em 4 partes, que são identificar as perdas, identificar os hazards em nível de sistema, identificar as restrições em nível de sistema e uma parte opcional, que é o refinamento de hazards. Cada uma dessas partes vai utilizar algo como entrada e produzir alguns artefatos de saída. Por exemplo, a parte de identificação de hazards em nível de sistema necessita da definição dos limites do sistema. E alguns artefatos de saída são produzidos por essas partes. Por exemplo, hazards em nível de sistema, que são produzidos pela parte de identificação de hazards em nível de sistema, bem como também as saídas de restrições em nível de sistema e restrições de sub-hazards e hazards refinados, que são gerados a partir das partes de identificação de restrições em nível de sistema e de refinamento de hazards, respectivamente. Na primeira parte do passo 1, nós identificamos as perdas inaceitáveis. Para isso, cabe aqui uma definição do que vem a ser o conceito de perda. De acordo com a Nancy Levinson, uma perda envolve algo de valor para os stakeholders. Perdas podem incluir ferimento ou perda de vidas humanas, dano a propriedades, poluição ambiental, perda de missão, perda de reputação, perda ou vazamento de informação confidencial ou qualquer outra perda que é inaceitável do ponto de vista de um stakeholder. É importante a definição, tendo em vista que diversas palavras são utilizadas em diversas indústrias para o conceito de perda. Algumas indústrias usam o conceito de acidente, outras o conceito de mishap e algumas outras o conceito de evento adverso. Para eliminar essa confusão, nós vamos usar esse termo mais genérico aqui, o termo perdas, tendo em vista que o objetivo de STPA, então, é prevenir perdas. A técnica STPA pode ser utilizada para prevenir qualquer tipo de perda que seja inaceitável para o stakeholder. Dessa forma, antes que uma análise se inicie, os stakeholders devem identificar as perdas pelas quais eles querem focar a análise. Um conceito importante em uma análise STPA é que todos os artefatos produzidos eles possuem rastreabilidade, de forma que os resultados obtidos pela análise podem ser rastreáveis para uma ou mais perdas que forem identificadas no início da análise. Tendo em vista a rastreabilidade possível a partir dos resultados STPA para as perdas identificadas pelos stakeholders, nós podemos chegar à conclusão que os resultados da análise podem ser facilmente ranqueados e priorizados baseados nas perdas que estão associadas com esses resultados. De maneira geral, nós podemos usar uma abordagem para a identificação de perdas, e esta abordagem envolve identificar os stakeholders, os valores e objetivos que os stakeholders esperam do sistema e traduzindo cada um desses valores e desses objetivos
para uma perda inaceitável do ponto de vista de um stakeholder. Neste momento, compensa então eu apresentar alguns exemplos de perdas inaceitáveis do ponto de vista de um stakeholder. Uma perda, no meu caso aqui identificada como L1, Loss 1, perda número 1, poderia ser, por exemplo, ferimento ou perda de vida de pessoas. Neste segundo exemplo, nós temos como perda inaceitável a perda ou dano a um veículo. Uma outra perda inaceitável poderia ser a perda ou dano a objetos que estão do lado de fora do veículo. Perda de uma missão, perda de satisfação dos clientes, perda de informações confidenciais, perda ambiental, perda de geração de energia. Observe que todos são exemplos de perdas inaceitáveis, dependendo do sistema que você está analisando e dependendo do interesse de cada um dos stakeholders. Nós podemos elencar algumas dicas para prevenir alguns erros comuns quando, principalmente iniciantes, estão aprendendo STPA durante a identificação de perdas. A primeira dica é que uma perda pode incluir qualquer perda que seja inaceitável do ponto de vista de um stakeholder, não apenas perdas de vidas ou ferimentos, como é comum em análises de safety tradicionais. Observe também que uma perda não deve referenciar componentes individuais do sistema ou causas muito específicas, como por exemplo o erro humano ou falha de um freio. Uma outra dica é que perdas podem envolver aspectos do ambiente que não necessariamente são diretamente controlados por um projetista do sistema. Essa é uma das grandes diferenças entre perdas e hazards, conforme eu vou discutir com vocês um pouco mais para frente. Também, uma boa dica é documentar qualquer consideração especial ou qualquer suposição que o analista estiver fazendo durante a identificação das perdas, tais como perdas que são explicitamente excluídas da análise sendo feita em determinado momento. A segunda parte do passo 1 prescreve a identificação de hazards em nível de sistema e a associação desses hazards com as perdas identificadas na parte anterior. Vale aqui uma definição do conceito de hazard, que às vezes é traduzido para português como condição de perigo, embora eu prefira o termo original em inglês hazard. Um hazard é um estado do sistema ou um conjunto de condições que, e esta parte é importante, em conjunto com um conjunto particular de pior caso de condições do ambiente, levará a uma perda. Ou, em outras palavras, um hazard por si só, não estando em combinação com um conjunto de condições do ambiente, não leva a uma perda. Aproveitando mais uma vez aqui, vamos também definir o conceito de sistema, tendo em vista que para podermos identificar hazards, nós temos que delimitar o sistema que estamos interessados. Um sistema é um conjunto de componentes que agem como um todo para a realização de algum objetivo ou meta em comum. Um sistema pode conter subsistemas e também pode fazer parte de um sistema maior. Observe que nós já trabalhamos com essa definição em gravações passadas. Estou apenas aqui enfatizando e relembrando a definição, tendo em vista que essa definição é importante para definirmos os hazards em nível de sistema. Conforme vocês podem olhar nesta figura, um sistema pode ser constituído de subsistemas, e um sistema tem um limite, um boundary, que separa o que é de interesse do analista de safety, que está dentro do sistema, e o que está fora do sistema, fazendo parte do ambiente. E um sistema interage com o ambiente a partir de entradas para o sistema e saídas do sistema. Dessa forma, para podermos identificar hazards em nível de sistema, inicialmente nós precisamos identificar qual que é esse sistema e mais especificamente quais são os limites desse sistema. Para definir o limite do sistema, nós precisamos incluir as partes do sistema pelas quais os projetistas têm um controle. As partes pelas quais o projetista não tem controle fazem parte do ambiente. Conforme dito há pouco tempo, uma das principais diferenças entre perdas e hazards é que as perdas podem envolver aspectos do ambiente pelas quais o projetista do sistema ou operador tem apenas controle parcial ou não tem controle. Já os hazards serão as condições ou estados que o sistema pode estar, mas que o projetista ou operador
tenha controle. De maneira resumida, o objetivo principal da engenharia de safety é eliminar ou mitigar os efeitos dos hazards no sistema sob análise. Para isso, conforme nós discutimos, algum nível de controle é necessário, tendo em vista que o modelo STEMP trata safety como um problema de controle e não como um problema de confiabilidade. Um pequeno teste para vocês. Para uma usina de energia nuclear, a seguinte lista apresenta fatores importantes que levam a uma potencial perda de vida. Estão listados 3 fatores: o vazamento de material radioativo, a proximidade de uma população ou cidade e a direção do vento. Desses 3 fatores, qual é o hazard em nível de sistema? A resposta é a letra A, o vazamento de material radioativo, levando em consideração o que nós discutimos sobre definição de sistema, limite do sistema e ambiente. Enquanto engenheiros, nós não conseguimos controlar o vento, que faz parte do ambiente. E também podemos não ser capazes de controlar a localização da cidade, mas nós podemos controlar o vazamento de material radioativo dentro ou fora da usina. Por isso a opção A é o hazard de nível de sistema. É a condição que está sob controle de um engenheiro. Da mesma forma que eu trouxe alguns exemplos de perdas inaceitáveis, compensa então nós trabalharmos com alguns exemplos de hazards em nível de sistema e levando sempre em consideração o conceito de rastreabilidade, tendo em vista que os hazards estarão associados com uma ou mais perdas. Dessa forma, antes de mostrar os exemplos de hazards, eu coloquei no canto superior direito as perdas que nós ilustramos como exemplo em slides anteriores. O primeiro exemplo de hazards é uma aeronave que viola padrões de separação mínimas durante o voo. E observe que entre colchetes eu coloquei as numerações L1, L2, L4 e L5, indicando que esse hazard, em conjunção com um conjunto de piores condições do ambiente, pode levar a uma perda inaceitável. No caso, L1, L2, L4 ou L5. A integridade do chassi de uma aeronave, se ela for perdida, em conjunção com outros fatores ambientais, também pode levar a uma perda ou mais de uma perda inaceitável. Ou, em outras palavras, a perda de integridade de um chassi de uma aeronave pode levar a uma perda inaceitável. Observe que eu estou usando a tradução de airframe como chassi, mas não necessariamente essa é a melhor tradução. Um outro exemplo de hazard pode ser uma aeronave que deixa ou um taxiway, ou a pista, ou a rampa que foi designada para ela. Caso isso aconteça com algum cenário do ambiente desfavorável, uma perda inaceitável ou perdas inaceitáveis podem ocorrer. Mais um exemplo de hazard. A aeronave se aproxima muito de outros objetos no solo. Esse hazard pode levar às perdas L1, L2 e L5, que são respectivamente perda de vida ou ferimento, perda ou dano a um veículo e perda de satisfação dos clientes. Continuando, um satélite incapaz de coletar dados científicos é um exemplo de hazard de nível de sistema, tendo em vista que pode levar à perda de uma missão. Um veículo que não mantém uma distância segura do solo e de outros obstáculos também é um hazard de nível de sistema, que em conjunção com um conjunto de piores condições do ambiente pode levar a uma ou mais perdas. Um veículo aéreo não tripulado que não completa uma missão de monitoramento pode levar a uma perda de missão. Um outro exemplo de hazard em nível de sistema. Uma usina de energia nuclear que libera materiais perigosos também é um outro exemplo de hazard em nível de sistema. Existem alguns critérios que nós podemos utilizar enquanto analistas de safety para a definição de hazards em nível de sistema. Hazards em nível de sistema são estados ou condições do sistema e não estados externos do ambiente que não estão sob controle de um projetista do sistema.
Também vale a pena ressaltar que hazards em nível de sistema não devem descrever causas detalhadas em nível de componente, tais como falhas de componentes, como por exemplo bateria insuficiente, vazamento hidráulico, etc. Essas falhas detalhadas em nível de componente são identificadas em outros momentos de uma análise STPA. Além disso, deve haver um pior caso do ambiente para que um hazard leve o sistema a uma perda. Dessa forma, um hazard isolado, conforme já discutido, não leva a uma perda. Por exemplo, uma indústria química pode liberar material tóxico, mas condições tais como direção do vento contrária à localização da população pode prevenir que o vazamento atinja, por exemplo, uma população na vizinhança da indústria. E nesse caso, este hazard não levaria a uma perda inaceitável. E por último, hazards são estados ou condições a serem prevenidas. Estados que nós nunca queremos que o sistema entre. Ou em outras palavras, nós não podemos negar o objetivo do sistema. Ter uma aeronave voando é um estado do sistema que pode levar a uma perda quando em conjunto com o pior caso do ambiente. Mas não é uma condição ou estado a ser eliminado ou prevenido, já que trata-se, obviamente, de um dos objetivos de uma aeronave: voar. Existem também alguns erros comuns no momento que tentamos identificar hazards em nível de sistema. Talvez algumas diretrizes possam auxiliar nessa identificação. O primeiro erro comum é confundir hazards com as causas dos hazards. Por exemplo, operadores que não estão atentos à sua responsabilidade ou à sua função, falha de um freio, falha do motor, vazamento hidráulico, nível insuficiente de bateria, não são hazards em nível de sistema, mas são causas que levam a hazards em nível de sistema. Para evitar esta armadilha, verifique se os hazards identificados não se referem a componentes individuais do sistema. Hazards devem se referir ao sistema como um todo, seus estados e, em conjunção com o pior caso do ambiente, levar o sistema a uma perda inaceitável, conforme já discutimos. Um outro erro comum em análise de safety com STPA é nos depararmos com um número excessivo de hazards em nível de sistema. Não existe um número mágico que limita o número de hazards e perdas em um sistema. Todavia, normalmente esse número ele não passa de 10. Talvez não passe de uma dúzia. Caso isso aconteça, considere combinar hazards detalhados, talvez em descrições de hazards mais genéricas. Como dica, inicie com uma lista mais genérica, que seja mais abstrata, contendo talvez no máximo 10 hazards em nível de sistema. A partir desse ponto, você tem uma certa liberdade de refinar esta lista em sub-hazards, caso necessários. Mais para frente eu vou falar um pouco para vocês de algumas diretrizes para nós refinarmos hazards em nível de sistema em sub-hazards. Um outro erro muito comum é usarmos palavras ambíguas ou até mesmo usarmos recursividade na definição de nossos hazards. Talvez uma dica aqui seja não usar o adjetivo inseguro na definição do hazard. Por exemplo, um automóvel trafegando em uma rodovia de forma insegura. Essa não é uma boa definição de hazard, por causa do adjetivo inseguro. O problema é que essa definição fica muito vaga e não especifica a real condição insegura que nós estamos nos referindo. Talvez, em vez disso, em vez de usar o adjetivo inseguro, indique quais as condições ou estados do sistema que o tornem seguro. Talvez uma descrição melhor seria um automóvel trafegando colado ao veículo da frente. Isso sim é um estado inseguro do sistema. Um outro erro comum é confundir hazards com falhas. Como já mencionado, cuidado então em não identificar hazards escrevendo falhas de componentes. Hazards em nível de sistema estão em um alto nível de abstração, de forma a não ser possível diferenciar entre as causas relacionadas a falhas técnicas, erros de design, problemas com requisitos, procedimentos, etc. Mais uma vez, na medida que formos avançando numa análise STPA, essas causas em níveis mais detalhados serão identificados.
Mas neste momento, no passo 1, nós estamos preocupados com hazards em nível de sistema. Eu também gostaria de passar para vocês algumas dicas para prevenir erros comuns durante a identificação de hazards. A primeira dela, conforme nós já discutimos, é que hazards não devem referir a componentes individuais do sistema. Mais uma vez, todos os hazards devem estar associados com o estado do sistema como um todo. Uma outra dica a ser lembrada é que hazards devem estar associados com fatores que podem ser controlados pelos projetistas ou operadores do sistema. Essa é uma das principais diferenças entre hazards e losses. Losses, as perdas inaceitáveis, podem envolver questões do ambiente. Outra dica é que todos os hazards devem descrever estados ou condições em nível de sistema a serem prevenidos. E também, conforme já discutido, o número de hazards deve ser relativamente pequeno, normalmente não mais do que 7 a 10 hazards em nível de sistema. Também lembre-se que hazards não devem incluir palavras ambíguas ou palavras recursivas. Coisas como inseguro, não intencional, acidental são adjetivos que normalmente não estão na descrição de hazards. Lembre-se, STPA é uma técnica baseada no modelo de causalidade STEMP, cuja análise é desenvolvida de forma iterativa. Não se preocupe se na sua primeira iteração você não conseguir identificar todos os hazards em nível de sistema. Nos passos seguintes de STPA, é comum você se deparar e descobrir novos hazards, de forma que você possa retornar à sua lista inicial e atualizá-la na medida do necessário, ou até mesmo em novas iterações dentro de uma análise de safety com STPA. Uma outra parte dentro do passo 1 que prescreve a definição do objetivo de uma análise de safety com STPA é a identificação de restrições em nível de sistema para os hazards em nível de sistema identificados. Para isso, mais uma definição. Uma restrição em nível de sistema especifica comportamentos ou condições do sistema que precisam ser satisfeitas para a prevenção de hazards e, consequentemente, para a prevenção de perdas inaceitáveis. Eu trouxe mais uma vez aqui, só que agora no canto inferior direito, a lista de exemplos com losses, com perdas inaceitáveis que nós já discutimos. Observe que, conforme já discutido, existe o conceito de rastreabilidade em praticamente todos os artefatos presentes numa análise STPA. Aqui na coluna esquerda dessa tabela, nós estamos vendo que o hazard 1 está associado com as perdas L1, L2, L4 e L5. Uma vez tendo o hazard em nível de sistema, a próxima parte do passo 1 de uma análise STPA é definir as restrições em nível de sistema. Definir restrições é um pouco mais fácil uma vez que você já tem o hazard, tendo em vista que normalmente basta você inverter o estado ou a condição identificada naquele hazard. Por exemplo, o hazard H1 indica que uma aeronave viola padrões de separação mínima durante o voo. Basta você fazer a negação. Uma aeronave deve satisfazer os padrões de separação mínimos de outras aeronaves e objetos durante o voo. Mais um exemplo. No hazard H2, nós temos a perda da integridade do airframe da aeronave. Basta, para podermos definir as restrições para esse hazard, fazer uma negação. Se a perda da integridade do airframe é um hazard, nós temos que negar isso. Então, de certa forma, manter a integridade do airframe. Assim, uma possível definição para a restrição de nível de sistema para o hazard H2 é que a integridade do airframe da aeronave deve ser mantida, mesmo sob condições de pior caso. Mais uma vez, destacando que a rastreabilidade entre as restrições de nível de sistema, os hazards e as perdas não necessariamente são um para um. Nós mostramos exemplos de hazards que estão associados com mais de uma perda. Para um determinado hazard eu posso ter várias restrições, ou, em outras palavras, existem relacionamentos muitos para muitos
entre perdas, hazards e restrições de hazards. Mas se os hazards ocorrerem? Observe que as restrições podem também definir como que o sistema deve minimizar as perdas caso os hazards aconteçam. Para isso, nós podemos também, além de definir as restrições associadas com os hazards de nível de sistema, escrever as restrições usando esse template. Uma restrição em nível de sistema é igual. Se o hazard ocorrer, então nós definimos o que precisa ser feito para prevenir ou minimizar uma perda. Por exemplo, se uma aeronave violar padrões de separação mínimo, então a violação deve ser detectada e medidas tomadas para prevenir a colisão. Observe que nessa minha definição, a restrição em nível de sistema não especificou uma solução ou implementação particular. Coisas do tipo instalar um sistema que evite colisão não são necessários de serem identificados neste momento da análise. Nós estamos trabalhando ainda em alto nível. Causas, restrições mais específicas, conforme nós já discutimos, serão identificados em momento oportuno, mais para frente, no momento que nós avançarmos com nossa análise de safety usando STPA. Uma vez que chegamos nessa parte, que identificamos as perdas, os hazards em nível de sistema, as restrições associadas com os hazards e descrevemos como que as restrições podem minimizar as perdas em caso de ocorrência dos hazards, o resto da análise STPA basicamente vai de maneira sistemática identificar os cenários que podem violar essas restrições de safety e que dessa forma pode levar a hazards em nível de sistema e, consequentemente, a perdas inaceitáveis. A última parte do passo 1 de uma análise STPA é opcional e ela diz respeito ao refinamento dos hazards em nível de sistema identificados até o momento. Dessa forma, hazards podem ser refinados em subhazards, caso seja necessário. Subhazards podem ser úteis para análises maiores e para sistemas mais complexos, tendo em vista que eles podem guiar passos futuros, tais como o passo 2 de uma análise STPA, que prescreve a modelagem de uma estrutura de controle. Por exemplo, considere o seguinte hazard. A aeronave se aproxima muito de outros objetos no solo. Uma forma de identificar subhazards a partir desse hazard de nível de sistema é fazer a seguinte pergunta: o que nós precisamos controlar para prevenir este hazard em nível de sistema? A resposta a essa pergunta vai permitir identificarmos algumas atividades necessárias para o controle da aeronave no solo. E com base nessas atividades, nós vamos derivar os subhazards. Ou, em outras palavras, para controlar uma aeronave no solo, nós precisamos de alguma forma de controlar a desaceleração, a aceleração e a direção da aeronave. Se essas atividades não puderem ser controladas adequadamente, um hazard em nível de sistema pode ocorrer, como, por exemplo, se nós não conseguimos controlar a desaceleração de forma adequada, o hazard de que uma aeronave se aproxima muito de objetos no solo pode ocorrer, que é o que nós queremos evitar. Se levarmos em consideração o controle de uma aeronave em solo com questões de desaceleração, aceleração e manobra, ou em outras palavras, direção, a seguinte lista de subhazards podem ser derivados do hazard 4 em nível de sistema. Com respeito à desaceleração, o hazard H4 poderia, por exemplo, ser refinado em 3 hazards em nível menor de granularidade. O primeiro refinamento poderia ser desaceleração insuficiente após aterrissagem, decolagem ou durante o processo de taxiing. Um outro refinamento, associado com desaceleração,
poderia ser uma manobra de desaceleração assimétrica da aeronave, fazendo com que ela se direcione a outros objetos. Ou uma desaceleração ocorrendo após um ponto em particular durante o processo de aceleração para a decolagem. Se levarmos em conta a atividade de aceleração, o hazard H4 pode também ser refinado. Uma aceleração excessiva fornecida durante o processo de taxiing da aeronave é um hazard refinado a partir de um hazard mais genérico. Manobras envolvendo a aceleração da aeronave que leve a aeronave em direção a outros objetos é um outro refinamento para o hazard. Uma aceleração insuficiente durante decolagem também é um exemplo de um refinamento possível para o hazard H4. A aceleração fornecida durante a aterrissagem ou quando a aeronave estiver em solo estacionada, talvez é outro refinamento possível para o hazard H4. Imagine, por exemplo, uma aceleração que continua sendo aplicada mesmo durante uma decolagem que foi rejeitada pela torre de controle. É um outro exemplo de hazard em nível de granularidade menor que está associado com o hazard mais genérico, no caso H4. Controlar manobras e direção da aeronave no solo é uma outra forma de prevenir um hazard em nível de sistema, no caso o hazard H4. Tendo em vista que obtemos essa resposta, que é controlar a direção da aeronave em solo, fica fácil derivarmos hazards em granularidade menor. Por exemplo, direcionar a aeronave de forma insuficiente durante diversas fases em solo é um refinamento possível para o hazard H4. Observe que da mesma forma que nós identificamos restrições de safety para hazards em nível de sistema, nós podemos também identificar restrições de safety para subhazards. Para este exemplo, o primeiro refinamento do hazard H4 é desaceleração insuficiente durante aterrissagem, decolagem ou durante taxiing. Então, para este exemplo, uma possível restrição de safety seria que a desaceleração deve ocorrer dentro de um número X de segundos a ser definido ainda, tanto para aterrissagem, decolagem, e isso deve ocorrer numa taxa de pelo menos tantos metros por segundo ao quadrado. O TBD significa to be done, ou to be defined, a ser definido em momento oportuno. Mais um exemplo. Imagine que eu tenho refinamento, manobra de desaceleração assimétrica da aeronave em direção a outros objetos. A restrição poderia ser que a desaceleração assimétrica não deve levar a uma perda de controle direcional ou causar a aeronave sair do taxiway, do runway ou da rampa. Para uma desaceleração que ocorre após um determinado ponto durante a decolagem, para este hazard nós também podemos definir restrições de safety. Um exemplo é que a desaceleração não deve ser fornecido após este ponto V1 durante a decolagem. Esta gravação e estes slides foram criados a partir do capítulo 2 do STPA Handbook.